Muito boa noite a todos os nossos alunados do CTO, curso de Teologia Online. É um prazer imenso receber todos vocês, das 21 horas até as 22, trazendo maiores informações dentro da área da teologia. E nós estamos estudando já o 11º módulo sobre dispensações e aliança. Um olá todo especial para o Anderson Chimenez. É um prazer recebê-lo, Anderson. Um alô todo especial para o João Batista, Fabiola Mesquita, Marcicleude Abreu Silva. Boa noite e todos sejam bem-vindos ao nosso CTO, curso de Teologia Online. É um prazer receber vocês. Ontem nós fizemos uma abertura, uma introdução sobre dispensações de alianças. Falamos sobre as alianças, sobre a primeira dispensação, que é a inocência, e hoje nós vamos falar da segunda dispensação. Ontem, só para uma reprise para vocês, falamos das 8 alianças, e a primeira dispensação falamos sobre o termo séculos, né, no idioma. Muito boa noite, Flaviana Nunes, Aldeni Soares, Mari Torres, Aline Lima Damasceno, muito boa noite. Todos e todas sejam bem-vindos a esse momento tão peculiar, um momento tão nosso, não é isso? Onde estamos aqui interagindo, conhecimento, esse momento tão peculiar que é onde gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, se vocês estão gostando, e o que você poderia dar de opinião para nós dar um melhoramento aqui no quadro. Lógico, apenas uma comunicação verbal. Eu não sou muito de fazer isso, eu gosto muito de entrar na didática, né? Mostrar gráficos e outras coisas mais. Como alguns dos meus alunos, a Flaviana e a Fabiola Mesquita, né, que são meus alunos, o Anderson também, né, que já foram e são meus alunos, já conhecem a minha dinâmica do meu trabalho. Então, se não é muito básico, muito, né, superficial em relação a este assunto, né? Mas quero dizer para vocês que espero que eu esteja cooperando, né, com vocês na construção desse conhecimento. Uma boa noite também para o Sávio Rocha. Seja bem-vindo, Sávio, ao nosso CTO, curso de Teologia Online. Também está conosco também o pastor Ari, da comunidade familiar. Comunidade muito abençoada. Tive o prazer de estar com esse pastor maravilhoso, que sabe interagir junto com a sua esposa, com o seu grupo social ali na comunidade familiar. Muito obrigado, pastor Ari, e toda a sua comunidade que participam, com certeza, do nosso CTO. Aldeni, olha também, Leonete Pinheiro, também muito boa noite. Seja também bem-vinda ao nosso CTO. Hoje nós vamos dar a sequência, e hoje vamos falar da segunda dispensação. A primeira falamos sobre a inocência, falamos dos personagens ali da primeira dispensação, como vocês já sabem, e já tem consciência, não é isso? Não há nenhuma sombra de dúvida, porque ninguém perguntou. Se não perguntou, porque não tem dúvida. Então vamos falar do segundo momento da história da humanidade, dentro da visão criacionista, né? Existe a teoria evolucionista, existe também a teoria criacionista, né? E nós estamos aqui falando da teoria criacionista, né? E vamos falar agora nesse momento da segunda dispensação, que é chamado da consciência. Vocês perceberam que ontem eu não datei quanto tempo foi o período da inocência, né? Primeiro porque quem fez o escritor do livro, né, de Gênesis, teórico, diz que foi Moisés. Então não tem aquela data definida de quanto tempo passou e os períodos, né, que vem do Éden, né, e da inocência. Também está conosco também o professor de teologia, também está conosco, que é uma honra receber ele, Denizó Batista Paniago, que espero que ele também coopere, que o conhecimento dele aí, né,
não é superficial, com certeza, né? É muito aprofundado com relação também ao campo da teologia. Muito bem, gente. Olha, o período já interessante, quando adentramos na segunda dispensação, que é da consciência, segundo o Lawrence Olson, né, que fez aquele mapeamento histórico, né, e por sinal muito interessante, e eu pediria até que vocês, se pudessem assim, pesquisar na internet, né, um mapa em PDF, né, que é o plano divino através do século. É muito interessante, né, vocês ver esta visão desse grande estudioso, né, que fez este livro. Muito bem, segundo ele, diz que o período da dispensação da consciência foi de 1656 anos, que vai desde a queda do homem até o dilúvio. Então, perdurou 1656 anos. E esta dispensação, né, fala da condição do homem. A sua consciência foi despertada, e através do despertar desta consciência, Deus achou por bem de expulsá-lo do Éden. Até ontem eu acredito que eu justifiquei o porquê que Deus colocou o homem fora do Éden e colocou 2 querubins na porta do Éden, para que o homem não pudesse assim voltar e tentar, né, comer da árvore da árvore da vida, né? Quer dizer, morrer eternamente no pecado. Isso, né, alguns teóricos defendem. Muito bem. Interessante que, quando lemos isso aí, que infelizmente, devido à desobediência, a Bíblia diz que Deus, né, a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Por isso que foi necessário, né, primeiro a promessa de Gênesis 3,15, que deveria vir o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe a morte e o segundo Adão trouxe vida, no caso, Jesus Cristo. E sendo o homem portador do conhecimento, né, do bem e do mal, então Deus, no caso, a sua consciência foi despertada, então ele foi assim expulso, né? E mais dentro desse período da dispensação, do seu estado, né, caótico, né, do ser humano, mas Deus sempre na sua misericórdia, né, e se estendendo, como diz a Bíblia, de geração a geração, ele sempre providencia uma aliança para a humanidade. Em todos os períodos da história você vai perceber essa verdade. Por exemplo, da parte de Deus, esta aliança celebrada no Éden foi a solução divina para o problema do pecado que surgiu como consequência desta queda. Antes disso não havia, logicamente, sacrifício pelo pecado. Deus proveu uma oferta pelo qual eu poderia reencontrar a pureza e a comunhão com Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, do verso 3, 7, narra essa revelação, né, desse sacrifício. A liberdade da morte e a regência do mundo foram incluídas nesse plano, né? Com a atitude desobediente do homem, realmente mexeu com toda a estruturação humana, como também da natureza. Então podemos ler também lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, Mateus capítulo 5, verso 5, Apocalipse capítulo 5, verso 10. Então essa provisão era o Cordeiro de Deus. Por isso que João, quando Jesus foi se batizar lá no Rio Jordão, João ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Elton Batista, muito boa noite, seja bem-vindo. Pronto, aí vem a oferta pelo pecado da desobediência, assim, de Adão. Deus falou isso a Caim, a primeira família assim ensinada por Deus. Entendia isso perfeitamente e manteve esse costume de oferecer sacrifícios expiatórios, né, de animais sobre os altares de pedra.
Sete, no cassete, Enos, Noé e outros da linhagem piedosa mantiveram vivo esse testemunho de fé durante todo o período antediluviano. Isso abrangendo um espaço de 1500 anos. Você vai ler lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 11, verso 4 e 7, né? É importante que você compre. Muito obrigado, Sávio, né? Matéria muito interessante esse assunto, boa exposição, muito obrigado. Vale se eu tivesse no meu material didático, viu, Sávio? Que eu não gosto muito de dar aula verbalmente, mas também eu gosto que o aluno também tenha esse momento de audiovisual, para que eles possam ter uma noção, né, de espaço, de tempo, de momento, condições, situações e também os sintomas, né, que gerou esse cataclismo, né, na historicidade humana, né? Muito bem. Mas assim, muito obrigado pelo elogio, viu, Sábio? E espero melhorar cada vez mais para dar o melhor para vocês. Pois é, né? Infelizmente também aqui de vez em quando, viu, Sábio? Dá uma quedazinha aqui, né? Eu fico só misericórdia, mas graças a Deus que ontem não deu queda, né? Hoje espero que até o término das 22 horas não venha ter essa queda. Que ela possa me ajudar a chegarmos até as 22 horas. Muito bem. A maneira, né, dentro dessa dispensação da consciência, para que o ser humano viesse se expressar, né, o desejo de entrar em comunhão com Deus, era aceitar o caminho da redenção provida por Deus na instituição de sacrifício de sangue. Observe, né, lá na primeira dispensação chamada da inocência, quando o homem percebeu que estava nu, observe que Deus cozeu, né? Com S, né? Porque tem cozer com Z, que é cozinhar, né? Cozer com S, né? Vem do termo costurar. Quem é bom em português me ajuda se estou correto aí. Muito bem. Então Deus, ele preparou uma vestimenta, né, de animal. Então ali já foi uma exposição de um sacrifício de um inocente pelo culpado, né? Já tratando, né, a questão de um sacrifício que viria perfeito, né? Quando chegando à plenitude, né, dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo para que viesse ser esse sacrifício assim perfeito. Muito bom, vamos lá. Observe que começa assim, ó, pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Aí vem aquela pergunta curiosa. Gente, me ajude aí. O que será que Deus atentou mais para a oferta de Abel do que de Caim? O que havia? Será que Deus estava discriminando a oferta de Caim? Qual seria a sua reflexão com relação à questão desse sacrifício que a própria Bíblia ela elogia, né, a questão, né, da oferta, né, de Abel, dizendo que foi mais excelente do que a de Caim. Olha, aqui está conosco, né, uma pessoa também que amo de coração, que é o Denison Bailosa, né? Denison Bailosa, né? Opa, querido, com certeza, viu? Seu tio, com certeza, viu, Denison, vai orar por você, viu? Pedir que Deus te abençoe. Com certeza estamos aqui prontos para ajudar você. No que você precisar aí, estamos aqui prontos para ajudar. Na oração, vamos orar. A Bíblia diz orar uns pelos outros, né? Não importa qual rótulo denominacional. É o dever de cada cristão, de cada ser humano, interceder uns pelos outros. E com prazer, Denison, farei isso para você, viu? Com certeza para mim vai ser uma honra interceder pela sua vida, de sua família, da sua pessoa, do seu filho, né? É filho, se não me falha a memória. E com certeza Deus vai trazer resposta para a tua vida. Continuando aqui sobre a segunda dispensação, que é da consciência, e foi abrangendo um total de 1656 anos. 1656 anos.
Aí você pergunta como é feito, né, essa contagem. Porque eu disse, há pesquisas arqueológicas e dentro dessa visão arqueológica trabalhamos, né, dentro dessas defesas, ou chamamos de apologias. Um grande abraço para você também, Denison, para toda a família, para você e toda a sua família abençoada, que já profetizo para a sua vida essa bênção. Viu, Denison? Quem sabe que na própria visita que possamos fazer em Belém do Pará, quero visitá-lo, quero fazer uma visita a você, tá? Está curando também no outro aluno também, que coisa para outro aluno também, lá do, né, que é o Adriano Ferreira. Adriano, seja bem-vindo ao nosso CTO, curso de Teologia Online. É uma honra receber também você nesse quadro tão especial que é Teologia, né? Muito bem, vamos lá. A Bíblia diz, eu fiz uma reflexão, né? O que é que vocês acham? Será que Deus discriminou a oferta de Caim e somente aceitou a oferta de Abel? Por que será? Houve discriminação? Com certeza não. Com certeza alguma coisa fez Deus não aceitar aquela oferta de Caim. Talvez possamos aqui se expressar, não foi feita de coração, ou talvez não foi feita com alegria. Hoje que se percebe, talvez Deus tenha percebido na oferta de Caim, como se fosse algo mecanizado, uma liturgia manipulada por um sistema puramente institucional religioso, né? E isso não é bom. As coisas têm que ser feitas, ou melhor dizendo, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto de dizer, Deus planejou, o Espírito Santo inspirou e Jesus Cristo executou. Por que isto, né? Porque Cristo é o Logos, a palavra viva de Deus, né? O Espírito Santo deu a inspiração e Deus, né, planejou. Por isso que hoje há esta, que não digo mas que houve essa perfeição, né, ímpar da criação, que infelizmente foi deturpada devido à desobediência do ser humano. Mas era para estar tudo perfeito em harmonia, né? Tanto na ordem natural, como também na ordem sobrenatural da história humana. Mas devido a essa quebra, né, e essa desobediência, infelizmente, né, houve essa decadência. E essa decadência, como eu disse ontem para vocês, trouxe 3 mortes: a morte física, a espiritual e a morte eterna. E só por meio de Cristo, né, o ser humano pode alcançar esta bênção. A própria Maria, a mãe de Jesus, ela deixou um mandamento. Lá nas bordas de Caná, ela chegou para aquelas pessoas e disse: fazei tudo que ele vos mandar, o que ele falar, faça, porque o que ele fala é coisa certa, né? Muito bem. Continuando aqui. Observe que também Hebreus capítulo 11, verso 4, que também possamos responder também esse sacrifício aceito, porque ele fez pela fé, como diz, nada mecanizado, né? Vamos ver aqui as 2 atitudes para com a provisão divina. Abel, pela oferta de sangue, mostrou a penitência e um desejo de aproximar-se de Deus. Era um homem de fé em Deus e obediência ao caminho do Senhor. Se você ler Gênesis capítulo 4, verso 4, em Hebreus capítulo 11, verso 4, dá referência, né, a este homem chamado Abel. Caim, pela oferta, foi destituída de fé, dos frutos do campo que cultivava. Demonstrou um espírito de autoconfiança, rebelião, desprezando o Redentor, que é Cristo, como se pudesse prescindir dele, né? Assim, já naquele tempo remoto, os homens se dividiram em 2 classes distintas, né? Uma classe que crê nas providências divinas e as outras que realmente não crê nessa providência, né?
né, que é uma classe racionalista, né? Eu disse, é muito importante que a fé e a razão trabalhem juntas. Mas quando o homem é muito extremista, leva as coisas tudo pela razão e esquece a fé, realmente há um desequilíbrio, né? Total no ser humano. Muito boa noite, Fran Nascimento. Sejam bem-vindos. Continuando aqui, vamos lá. Deus aprovou a oferta de Abel, conforme está no capítulo 11, verso 4. E Caim, por isso, se irou e ficou enciumado, pois percebeu que Abel poderia substituí-lo no favor divino. Talvez, pensando em seus direitos de primogenitura, Deus ainda tentou arrazoar, né, com Caim, procurando acalmá-lo, exortando, e ainda nessa hora a buscar uma oferta de sangue que jazia à porta. Caim recusou essa sugestão, e por ser vaidoso e autossuficiente, ele mais tarde assassinou seu irmão Abel, crime que foi punido por Deus, sendo o réu banido daquelas partes sob maldição, né? E desse afastamento por assassinar seu irmão, começou a aparecer então as civilizações daquela época. Podemos ver aqui a linhagem ímpia de Caim. Caim foi o primeiro, gente, a construir cidades, e o primeiro a glorificar o nome do homem foi Caim. Você lê isso lá em Gênesis capítulo 4, verso 17. Ele fundou uma civilização e seus descendentes ocuparam-se em desenvolver os recursos naturais e as utilidades e as artes, né, estética. Um dos filhos dele é chamado de Jabal, que foi um dos filhos de Lameque. Distinguiu-se como sendo o primeiro a ocupar-se da pecuária e adotar uma vida nômade, habitando em tendas, talvez desafiando até o mandamento, né, divino. Ter introduzido uma dieta, uso de carne e de leite, com a intenção de escapar do duro trabalho de lavrar a terra. Vocês se lembram que no início que o ser humano foi feito para lavrar a terra, né? Então observe que a linhagem ímpia de Caim fez tudo ao contrário daqueles mandamentos que Deus pediu. O segundo filho, né, de Lameque é chamado de Jubal. Primeiro Jabal e segundo Jubal. Já ele foi o inventor de instrumentos musicais. Sabemos que a música é do Senhor e haverá maravilhosas harmonias no céu. Mas aqui no capítulo 4 de Gênesis, trata-se de uma linhagem ímpia, né, de Caim. Esses homens, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, eram todos homens ímpios, conforme Gênesis capítulo 4, verso 26. E, consequentemente, vemos o emprego errado das coisas boas em si. A deturpação começou assim a acontecer. Jubal não procurava glorificar a Deus com a música, e sim pela música marear o sentimento do homem para com Deus e impedi-lo de meditar as coisas puras, segundo, né, a teoria de Pember. Sem dúvida, há muita música em nossos dias, excitantes, carnais, que traz até uma coordenação. Eu, na minha área, né, de psicanálise, né, uma vez uma mãe ligou para mim pedindo uma ajuda porque o filho estava depressivo. E a mãe não sabia por que o filho estava depressivo. E cheguei na casa, de repente bati na porta, ninguém atendeu, mas eu ouvi uma música, gente, seriamente,
Não vou nem dizer como eram as letras aqui para vocês ouvirem, tá? Mas que eram de baixo escalão. Muito chula era. Que realmente, né? Que era, impulsionava, né? Que excitava a mente, né, do rapaz, que é um adolescente, que levou ele a um estágio de depressividade. E com certeza, porque aquela música impulsionava ele, né, a querer ter relações sexuais com uma menina. Mas infelizmente a menina não quis. Aquele rapaz se achou-se inútil, incapaz, impossível de ter um momento prazeroso com a menina. Foi isso que foi passado para mim quando nós tivemos nossos primeiros momentos de terapia. É o que acontece hoje. Realmente tem muitas músicas, tanto gospel como também secular, que realmente, né, leva o ser humano a desejar coisas, mexe com o egoísmo, mexe com a soberba, mexe com os sentimentos, com as emoções e até com fé. Às vezes aquela música que eu falo que, né, se você passou por onde ninguém te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, né? Observe, né, o que está levando o ser humano, né? Então temos que ter muito cuidado, né, quando a gente ouve músicas, discerne elas, né, não só pelas letras, mas também pelo ritmo que ela, né, está conduzindo. E graças a Deus, né, que fizemos a terapia com medido, com certeza hoje ele está bem melhor. Muito bem, o menino mais não queria mais sair de casa, o menino só ficava preso do quarto, não queria mais jantar, não queria mais almoçar, não queria nada. Muito boa noite, Valdenias. Nosso assunto hoje não é terapia psicanalítica, nosso assunto hoje é teologia, né? Mas voltando para o nosso assunto, né? Então, observe que, né, os filhos de Lameque, né, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, né, fizeram isso. E outra coisa, né, Lameque foi o primeiro polígamo, né? Isto é, possuir mais de uma mulher. Então aí por aí vai, né? Então, e isso, né, realmente eu disse que houve um distúrbio totalmente forte na vida, né, dessa linhagem de Caim. Como disse, Tubal-Caim era fabricante de artefatos de ferro e cobre. Possivelmente foi o primeiro homem a forjar armas bélicas desses materiais. Isso aprendemos lá em Gênesis capítulo 6, verso 13. O que a terra se encheu, por causa disso que a terra se encheu de violência e, enfim, morte. E teve realmente de organização criminosa, aí vai, homicídios e obras iníquas que se manifestavam naquele tempo. Os cainitas eram homens inquietos e separados de Deus. Esforçaram-se a fazer da terra, né, de sua terra, um exílio, uma terra agradável, um paraíso artificial, em vez de guardar com paciência o verdadeiro jardim. Então sempre o ser humano procurou, né, se antecipar, tentar fazer o melhor para si. É o que acontece hoje, nós lutamos, se esforçamos e até nos frustramos, porque os nossos projetos, os nossos planos, sempre é fazer algo melhor para nós e para aquelas pessoas que a gente ama. Mas infelizmente, né, tudo que fazemos sem um direcionamento de Deus não dá certo. Tudo na nossa vida, né, temos que deixar Deus direcionar, deixar Deus fazer a parte dele, deixar Deus abrir os horizontes, até nos casos impossíveis, difíceis na nossa vida. Às vezes
apressa, né? Nos inquieta a ter atitudes, e às vezes tem atitudes impensadas que às vezes nos arrependemos, né? Assim eram os canitas, né? Eram uns inquietos nesse sentido, queria resolver tudo, fazer tudo, não queria esperar. Aplicar o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo também me fala, que é o Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho, ou melhor dizendo, a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É propósito sempre de Deus que o ser humano esteja nas suas mãos, aos cuidados dele, né? Observe que existe a posição proeminente das mulheres, é notada também lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 19 de 2. O nome de uma era chamada de Ada. Ada significa dono, ou então beleza. Tinha Zilá. Zilá significa sombra, e Naamás significa esbelta. Não duvidamos que tais nomes lhe fossem dadas para destacar a beleza física e o charme das mulheres, né, antediluvianas. Na linhagem de Sete não há qualquer menção de mulheres. Tais fatos fazem lembrar a civilização moderna, que também está explorando muito, né, os atrativos femininos, né? Hoje no nosso século, observe que a mídia, né, ela explora, ela incentiva, motiva muito, né, de a mulher mostrar, né, aquilo que ela tem, né, de bonito, de belo. E está sendo isso que vocês sabem muito bem, que isso não é bom. Vamos lá. Falamos um pouquinho aqui, né? Infelizmente Abel faleceu, foi assassinado. Aí veio uma substituição, no caso Sete, né? Que aparece a primeira linhagem piedosa, né? Gênesis capítulo 4, verso 25. E Gênesis capítulo 5, verso 32. Muito boa noite aí a minha cunhada Luzi Ferreira, seja bem-vinda. Espero que nesse momento todos aí desse lugar maravilhoso, dessa família maravilhosa, Luizete, né, Nilma, né, esse povo maravilhoso que tive o prazer de rever, né, estejam todos bem, com certeza, né? Então estão. Um abraço também para todos vocês. Para nós é um imenso prazer receber você no CTO, curso de Teologia Online. Também está conosco também a Daiane Nascimento. Daiane, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso CTO. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho da linhagem de Sete, né? Sete e seus descendentes eram considerados como homens de Deus, como se vê lá em Gênesis capítulo 4, verso 26. Daí se começa a invocar, por isso é que aparece o termo, daí se começa a invocar o nome de nosso Deus. Enoque foi o sétimo depois de Adão. É focalizado como um homem de Deus. E por ser fiel e andar com Deus, foi arrebatado ao meio da impiedade prevalecente nos dias anteriores do dilúvio. Antes de acontecer isso, observe então, houve, né, uma linhagem, um livre-arbítrio, uma escolha do ser humano em opinar de adorar, ser obediente a Deus. Outros não, quiseram desobedecer, fazer aquilo que apraz a sua vista e o seu coração. Não é isso? E por causa disso, né, Enoque entrou na história, né, nos anais, né, dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, ele aparece. Andar com Deus não é fácil, né? É uma coisa que eu achei interessante, né, que o Lolo
que tem uma loja de construção. Chegou uma pessoa na loja dele e disse assim: rapaz, Lolo, homem de Deus, e James, pare com isso. Você conhece a minha vida? Você anda comigo para saber se realmente eu sou esse homem de Deus, como você está dizendo aí? Ele se expressou desse jeito. Ele disse: primeiro conheça a pessoa, para depois você dar um título para ela. Não é porque alguém prega bem, canta bem, tem boas ações, dá esmola, faz... Isso não pode ser dado a título, porque só quem conhece o pensamento e o coração do ser humano é somente Deus. Não é isso? Vamos lá. Pregador não quer dizer, pregador não significa sinônimo de santidade. Cantor e cantora não quer dizer sinônimos de santidade. Tá bom, gente? Compreenda isso aí, tá? Por trás do ser humano existe fraqueza, existe falhas, limitações, e existe tudo isso. Por isso que às vezes você se decepciona, porque você às vezes olha para uma pessoa, achar que essa pessoa é o máximo, né? Até quase idolatra essa pessoa. Tome cuidado para não se decepcionar. Por isso que Deus, ele é muito enfático usar a sua palavra e dizer: olhai para mim e serei salvo, diz o Senhor dos Exércitos. Então é importante que, se você olhar, se você ver no ser humano, talvez você ache, né? Cuidado, né, com o chamado ouro de tolos, né? Então é importante que o teu foco, as tuas atitudes não sejam direcionadas a homens. Lógico, tem pessoas que realmente são magníficas, são pessoas que realmente se esforçam e gostam de dar o melhor para qualquer ser humano, né? Mas aquele ser humano que tem o seu brilho, que tem o seu patamar de destaque, nós temos que entender que ele é ser humano como eu, como você, como qualquer um de nós. Estamos sujeitos a essas decadências. Vamos lá. Lógico, devemos vigiar para não cair, mas é importante que cada um faça a sua parte. Vamos lá. Uma das coisas importantes dentro da linhagem piedosa dos 7, observe que houve assim a promiscuidade dos descendentes de 7 com os ímpios canitas. Deus espera que o seu povo mantenha-se separado do mal, né? Essa é a vontade de Deus. Deus, ele apenas alerta, direciona, aconselha, mas a atitude é nossa, né? Deus espera isso de cada um de nós, do seu povo, como aconteceu nessa mistura, né? Evidentemente, os setistas, pouco a pouco, foram tentados a abandonar o seu andar com Deus, sendo finalmente destruídos pelo dilúvio. Houve aquela mistura, né? Somente 8 almas, ou 8 pessoas entraram na arca. Escaparam a esse castigo: Noé e sua família. Isso você vê lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 2. Registra como se deu a corrupção do gênero humano. Observe aí a atitude humana, de assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres, as quais em todas mas agradaram. Os descendentes de 7 casaram-se com os de Caim, e assim, presos a um jugo desigual, deixaram de manter a separação dos ímpios canitas de Caim, como antigamente faziam. A apostasia desses sintomas de comportamento que teve, né, a linhagem piedosa, que se misturou com a linhagem ímpia, né? E essa apostasia resultou o quê? Né? Foi uma completa, né? Foi tão completa, e Deus se sentiu obrigado, né? Devido à extrema maldade
dos homens. Então teve que destruir através do dilúvio. Muito boa noite ao Joel Ripardo, seja bem-vindo ao nosso CTO, curso de teologia online. E o final desta dispensação da consciência, né, foi através do dilúvio. A prática desta iniquidade, né, soltando as rédeas aos baixos pendores da carne. Durante tanto século, a nova geração, adotando os maus costumes. Muito boa noite, minha grande amiga, né, Keila Cavalcante, esposa, né, do grande homem de Deus, né, no sentido, né, honroso que doa esse sentido dessa pessoa, ao evangelista Tadeu Anderson. Deixei, né, por escrito, né, meus sentimentos, e que Deus possa, né, não tem palavras, que possa confortar uma família, a perca de um ente querido. Somente Deus, através do Espírito Santo, para trazer, né, o verdadeiro consolo a você, Keila, e a toda esta família que eu amo de todo o coração, né? Apenas orei pedindo que o Espírito Santo pudesse assim trazer esse verdadeiro consolo ao seu coração e de toda a sua família. Que Deus te abençoe, minha grande amiga, viu? A gente brinca, a gente se diverte, um fica beliscando o outro, mas sabemos que, né, existe essa amizade verdadeira entre você, a sua pessoa, o seu esposo e de toda a sua família, né? Que Deus fortaleça mais e mais ainda e console os corações de vocês. Muito bem, vamos lá. Observe que, né, Gênesis capítulo 6, do verso 7, diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso lhe pesou o coração, disse o Senhor. A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Mas segundo a versão, né, dos manuscritos, que esse arrependimento não é um arrependimento que um ser humano sente, mas significa que Deus teve uma profunda tristeza. Deus se entristeceu de ter feito homem, não é isso? Muito boa noite aí, grande cabeleireiro, né, barbeiro, né, faz corte de cabelo maravilhosamente, Zacarias Carlos, seja muito boa noite, seja bem-vindo ao CTO, como também a Ana Mara também, que é outra aluna nossa também, que não perde, né, todos os nossos módulos. A Ana Mara está sempre presente. Muito obrigado, Ana Mara, Zacarias Carlos, Keila Cavalcante também, sejam todos bem-vindos ao CTO. Muito bem, então a geração, né, do dilúvio durou anos e dias, aproximadamente 1656 anos. A raça humana havia aumentado em números e construído uma grande, né, civilização, mas também cresceu também, né, a impiedade, que veio a consequência, a destruição de tudo aquilo. Também é uma lição para nós, né, gente? Vale apenas andar em humildade e obediência perante Deus. Gênesis capítulo 6, verso 3, então também está lá em Gênesis capítulo 8, verso 14. O desfecho desta dispensação da consciência não significa que Deus deixou de usar a consciência como um meio de falar ao homem. A consciência, ela é conhecida como a voz de Deus dentro da alma. Noé e sua família havia presenciado tanto bem como o mal, e eram responsáveis, junto com a sua posteridade, pela obediência à voz, né, da consciência, de escolher o bem ou de escolher o mal. O dilúvio marcou, gente, o término, né, de um período de intervenção
divina na história do homem. E assim um novo começo com Noé e seus filhos. Não é isso? Amanhã eu vou ver se eu consigo trazer para vocês, eu até postar aqui, um mapa para vocês verem, né, todo esse momento que eu estou falando. O momento da inocência e o momento da consciência, tá certo? Amanhã não, gente. Segunda-feira estaremos aqui de volta, das 21 horas às 22 horas, né? Segunda-feira estaremos falando sobre a dispensação do governo humano e também a dispensação patriarcal. Nós juntos construindo o conhecimento bíblico. Agradeço a todos vocês de coração por esse momento, né? E agradeço também por vocês tirar o tempinho de vocês para estar me ouvindo. Obrigado aos meus alunos do Flated, às minhas alunas do Flated, os meus amigos e amigas também. Agradeço muito a Deus por você permitir adentrar no teu lar, né? Também de ter a paciência de estar me ouvindo. Também muito obrigado a todos e a todas vocês. A vocês que estão sempre comigo. Todo esse momento, né, de projeto que veio desde o primeiro módulo, já estamos no 11º módulo, né, que é a dispensação e aliança. O último módulo vai ser escatologia bíblica, né? E quero agradecer a todos vocês, que Deus possa recompensar vocês, né, que as vossas consciências, né, se desperte para essa verdade. Verdade essa para muitos que se tornam mentira, mas sabemos que, e foi provado aqui por A mais B, que a Bíblia Sagrada não é mentirosa, né? A Bíblia Sagrada é a fonte de toda a verdade. E por que não uma verdade absoluta, né? Agradeço a toda a família presente, os filhos, né? Todos que estão aí para nos ouvindo. Obrigado. Um bom final de semana, um ótimo sábado, né? Um ótimo sabate, né? Um descanso, né? A vocês. Um domingo maravilhoso a todos vocês. Espero vocês segunda-feira às 21 horas aqui, tá certo? Obrigado. Vou fazer o possível e o quase impossível para me trazer aqui o mapa plano divino e vou aqui mostrar, botar aqui bem na minha frente, mostrar para vocês, olha, aqui tá? Para vocês terem uma aula, né, áudio visual, né? Muito bom, gente, muito obrigado. Fique com Deus. Até segunda-feira. Um beijão no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. Até segunda. Tchau.